Deixa eu te contar algo que está acontecendo agora mesmo e que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Estamos no meio da maior transformação do mercado de trabalho desde a Revolução Industrial. E não estou exagerando. Nos próximos 10 anos, estima-se que 47% dos empregos tradicionais vão desaparecer por causa da automação e inteligência artificial. 47%. Isso significa que quase metade das pessoas que têm emprego formal hoje vão precisar se reinventar completamente ou ficar obsoletas. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Isso não é uma ameaça distante. Já está acontecendo. Contadores sendo substituídos por softwares, atendentes sendo substituídos por chatbots, motoristas sendo substituídos por carros autônomos, jornalistas sendo substituídos por IAs que escrevem notícias, designers sendo substituídos por algoritmos que criam layouts. A lista é infinita e cresce a cada dia. Mas calma, porque não é só notícia ruim. Enquanto os empregos tradicionais desaparecem, uma nova categoria está explodindo: os autônomos digitais. São pessoas que não dependem mais de um único empregador, de um único salário, de um único local de trabalho. Elas vendem suas habilidades diretamente para quem precisa, trabalham de qualquer lugar do mundo, controlam sua própria agenda e ganham proporcionalmente ao valor que entregam, não ao tempo que ficam sentadas numa cadeira. E essa categoria já representa mais de 30% da força de trabalho nos Estados Unidos. No Brasil, são mais de 30 milhões de trabalhadores autônomos digitais, e o número só cresce. Porque aqui está a verdade brutal que você precisa aceitar. O emprego tradicional, aquele com carteira assinada, benefícios, estabilidade, aposentadoria garantida, está morrendo. E não vai ressuscitar. A grande pergunta não é se isso vai acontecer. É se você vai estar preparado quando acontecer. Porque existe uma diferença enorme entre ser forçado a virar autônomo, porque seu emprego acabou, e escolher estrategicamente virar autônomo antes que isso aconteça. Um é desespero. O outro é oportunidade. E a diferença entre os dois define quem vai prosperar e quem vai apenas sobreviver nessa nova economia. Então deixa eu te explicar exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo e principalmente como você se posiciona para surfar essa onda em vez de ser engolido por ela. A primeira coisa que você precisa entender é por que os empregos tradicionais estão desaparecendo tão rápido. E a resposta é simples: economia. Empresas funcionam com uma lógica brutal. Elas existem para gerar lucro, e lucro vem de receita menos custo. Então a pressão constante é aumentar receita e diminuir custo. E funcionários são custo, não só o salário, mas encargos trabalhistas, benefícios, férias, 13º, infraestrutura, equipamentos, treinamento. Quando você soma tudo, um funcionário custa quase o dobro do salário que recebe. Agora imagina que surge uma tecnologia que faz o trabalho de 10 funcionários por 1/10 do custo. O que você acha que a empresa vai fazer? Claro que vai automatizar. Não é maldade. É matemática. É sobrevivência no mercado competitivo. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais empregos se tornam automatizáveis. E a velocidade dessa mudança é exponencial, não linear. Há 20 anos, achávamos que só empregos repetitivos e manuais seriam substituídos. Operadores de linha de montagem, caixas de supermercado, telefonistas. Hoje, até profissões que exigem raciocínio complexo estão sendo automatizadas. Advogados usando IA para revisar contratos, médicos usando algoritmos para diagnosticar doenças, professores sendo substituídos por plataformas de ensino adaptativo. E aqui está o ponto crucial. A tecnologia não precisa ser perfeita para substituir humanos. Ela só precisa ser boa o suficiente e muito mais barata. Um radiologista humano pode ser 10% melhor que uma IA analisando raio-x. Mas se a IA custa 1/10 do preço e acerta 90% dos casos, o mercado vai escolher a IA. E o radiologista vai precisar se reinventar ou aceitar ganhar muito menos. Isso não é opinião. É realidade em vários países já. E vai chegar aqui. Mais rápido do que você imagina. Mas aqui está onde a história fica interessante. Porque ao mesmo tempo que empregos tradicionais desaparecem, oportunidades para autônomos digitais explodem. Por quê? Porque as empresas ainda precisam de trabalho humano. Só que não querem mais pagar o custo fixo de ter funcionários. Elas querem flexibilidade, contratar só quando precisam, pagar só pelo resultado entregue, sem compromissos de longo prazo. E é aí que entra o autônomo digital. Você não é funcionário, você é prestador de serviços. A empresa te contrata para um projeto específico. Você entrega, recebe e acabou. Não tem vínculo, não tem benefícios, não tem estabilidade. Mas também não tem chefe, não tem horário fixo, não tem local de trabalho obrigatório. E principalmente você pode trabalhar para 5, 10, 20 clientes simultaneamente.
Em vez de depender de um único salário, você tem múltiplas fontes de renda. E se um cliente te dispensa, você não fica desempregado. Você só perde um cliente de muitos. Essa é a grande virada. O risco se distribui e o potencial de ganho aumenta. Porque quando você é funcionário, seu salário tem um teto. A empresa nunca vai te pagar mais do que o mínimo necessário para te manter. Mas quando você é autônomo, você cobra pelo valor que entrega. Se você é bom, pode cobrar muito. Se você é excepcional, pode cobrar valores que nenhum emprego tradicional pagaria. E aqui está o dado que confirma isso. Autônomos digitais especializados ganham em média 40% mais que funcionários CLT na mesma área. 40%. Só que tem um porém. E é um porém gigante. Nem todo mundo consegue fazer essa transição com sucesso. Na verdade, a maioria falha. Por quê? Porque ser autônomo exige habilidades que ninguém ensina na escola ou na faculdade. Você precisa saber se vender, precisa saber precificar seu trabalho, precisa saber negociar, precisa saber gerenciar múltiplos projetos simultaneamente, precisa ter disciplina para trabalhar sem chefe cobrando, precisa ter inteligência emocional para lidar com rejeição constante, precisa entender de finanças para não quebrar nos meses ruins. E principalmente precisa ter habilidades que máquinas não conseguem replicar. Porque se você vende commodities, trabalho que qualquer um faz, você vai competir com preço. E sempre vai ter alguém mais barato. Até uma IA eventualmente. Mas se você desenvolve habilidades raras, valiosas e difíceis de automatizar, você se torna insubstituível. E aí você dita as regras. Você escolhe com quem trabalhar, quanto cobrar, como trabalhar. Isso é liberdade real. Mas só vem depois de muito esforço, muito aprendizado e muita tentativa e erro. E aqui está onde a maioria das pessoas trava. Elas querem a liberdade do autônomo, mas não querem pagar o preço da construção. Querem sair do emprego na sexta e já estar ganhando bem como autônomo na segunda. Não funciona assim. A transição leva tempo, exige planejamento e passa por fases muito desconfortáveis. Deixa eu te mostrar como funciona na prática. A primeira fase é a descoberta. Você precisa identificar qual habilidade você tem que o mercado valoriza. E atenção, não é sobre o que você gosta, é sobre o que as pessoas pagam para ter. Você pode adorar tocar violão, mas se ninguém está disposto a pagar pelo seu trabalho como músico, não é uma habilidade comercializável. Então você pesquisa o mercado, vê quais serviços estão em alta demanda, analisa quanto as pessoas estão cobrando, identifica lacunas, oportunidades, nichos mal atendidos e escolhe um caminho. Pode ser programação, design, redação, edição de vídeo, gestão de tráfego, consultoria, coaching, tradução, qualquer coisa que tenha demanda e que você consiga aprender. A segunda fase é o desenvolvimento. Você investe pesado em aprender aquela habilidade, não superficialmente, profundamente. Faz cursos, pratica obsessivamente, estuda cases, replica projetos, até ficar realmente bom. E isso leva meses, às vezes anos. Não tem atalho. Mas aqui está o truque. Você não precisa ser o melhor do mundo. Você só precisa ser bom o suficiente para entregar valor real. E isso é atingível muito mais rápido do que as pessoas pensam. A terceira fase é a validação. Você oferece seus serviços para os primeiros clientes, muitas vezes de graça ou muito barato, só para testar se funciona. Pega feedback, ajusta, melhora. E quando você entrega resultados consistentes, pode começar a cobrar de verdade. A quarta fase é a escala. Você aumenta seus preços gradualmente conforme fica mais experiente. Busca clientes melhores que pagam mais. Automatiza partes do processo para trabalhar menos e ganhar mais. E eventualmente atinge um ponto onde está ganhando bem, trabalhando em projetos que te interessam, com liberdade total de agenda. Parece linear, mas não é. Cada fase tem desafios brutais. Na descoberta, você duvida se escolheu certo. No desenvolvimento, você se sente incompetente e quer desistir. Na validação, você enfrenta rejeição atrás de rejeição. Na escala, você lida com síndrome do impostor e medo de cobrar o que vale. Mas quem passa por essas fases sai do outro lado transformado e nunca mais quer voltar para emprego tradicional, porque experimentou liberdade de verdade. Agora deixa eu ser honesto sobre uma coisa. Nem todo mundo deveria virar autônomo. Tem gente que realmente precisa de estrutura externa, precisa de chefe, de horário fixo, de salário garantido todo mês. E tudo bem. O problema é que essas pessoas vão ter cada vez menos opções, porque os empregos que oferecem essa estrutura estão diminuindo, e os que sobram ficam cada vez mais competitivos e mal remunerados. Então, mesmo que você não queira virar autônomo, você precisa pelo menos ter essa habilidade como plano B. Porque se seu emprego acabar, e as estatísticas dizem que tem quase 50% de chance de acabar nos próximos anos, você vai precisar de alternativa.
E se você não se preparou, vai ser forçado a competir com milhões de outros desempregados por migalhas. Enquanto quem se preparou vai estar surfando a onda, escolhendo projetos, cobrando bem e vivendo com liberdade. E aqui está um ponto que muita gente não percebe. Ser autônomo digital não significa necessariamente trabalhar sozinho para sempre. Muitos autônomos eventualmente constroem agências, contratam equipes, escalam operações, mas fazem isso mantendo a liberdade, porque são donos do negócio, não funcionários de alguém. Então, a progressão natural é: funcionário vira autônomo, autônomo vira empreendedor. E empreendedor constrói sistemas que geram renda sem sua presença constante. Essa é a verdadeira liberdade financeira. E só é possível quando você sai da mentalidade de trocar tempo por dinheiro. Agora vamos falar sobre as habilidades específicas que estão em alta demanda e que você pode aprender relativamente rápido. Programação, especialmente desenvolvimento web e mobile, continua sendo uma das mais valiosas. Empresas pagam muito bem por desenvolvedores competentes porque a demanda é infinitamente maior que a oferta. E você não precisa de diploma, precisa de portfólio mostrando o que sabe fazer. Design gráfico e UI e UX também estão em alta. Todo negócio precisa de identidade visual, materiais de marketing, interfaces de aplicativos. E bons designers são raros. Redação e copywriting são habilidades eternas. Enquanto existir internet, vai existir necessidade de conteúdo escrito. E empresas pagam muito bem por textos que convertem em vendas. Edição de vídeo explodiu com YouTube, TikTok, Instagram Reels. Todo criador de conteúdo precisa de editor. E os bons cobram valores absurdos porque a demanda é insana. Gestão de tráfego pago, que é saber colocar anúncios no Google, Facebook, Instagram de forma lucrativa, é uma mina de ouro. Empresas investem milhões em anúncios e precisam de gente que saiba gerenciar isso. E consultoria em qualquer área onde você tenha expertise real também funciona. Pessoas pagam para resolver problemas específicos. Se você sabe resolver um problema que dói no bolso delas, pode cobrar bem. A questão não é qual habilidade escolher. É escolher uma, se comprometer e ficar bom nela. Porque um erro comum é tentar aprender 10 coisas ao mesmo tempo e não dominar nenhuma. Foco é essencial. Escolhe uma habilidade de alto valor. Dedica 6 meses a 1 ano para dominar e só depois pensa em expandir. E aqui está um atalho que poucos usam. Em vez de tentar descobrir sozinho o que funciona, encontra alguém que já está ganhando bem como autônomo na área que te interessa e modela o que ela faz. Não copia, modela. Entende a estratégia, adapta para você, executa. Isso corta anos da curva de aprendizado, porque você não comete os mesmos erros que ela já cometeu. Agora tem uma realidade dura que precisa ser dita. Os primeiros meses como autônomo são financeiramente brutais. Você vai ganhar pouco ou nada enquanto constrói portfólio e reputação. Por isso, a transição ideal é fazer enquanto ainda tem emprego. Trabalha no emprego durante o dia. Desenvolve sua carreira autônoma à noite e nos finais de semana. Quando a renda autônoma igualar ou superar seu salário, aí sim você sai. Fazer isso ao contrário, sair do emprego sem ter nada estruturado, é receita para desastre. Você vai ficar desesperado, vai aceitar qualquer projeto por qualquer preço, vai se queimar no mercado cobrando barato demais e vai demorar muito mais para se estabelecer. Paciência estratégica é chave. E tem outro ponto crítico. Você precisa aprender a se vender. Porque não importa quão bom você seja, se ninguém sabe que você existe, você precisa ter presença online. LinkedIn atualizado, portfólio digital, talvez um site, presença em comunidades da sua área. Você precisa criar conteúdo mostrando expertise, artigos, vídeos, posts, qualquer coisa que demonstre que você sabe do que está falando. E você precisa fazer networking ativo, conversar com pessoas, oferecer ajuda, participar de eventos, se posicionar como autoridade. Isso não é opcional, é parte essencial do trabalho. E muita gente falha justamente aqui. São tecnicamente competentes, mas invisíveis. E invisível não ganha cliente. Também tem a questão de precificação, que todo autônomo iniciante erra. A tendência é cobrar barato demais porque você acha que ninguém vai pagar caro. Mas preço baixo atrai cliente ruim. Cliente que não valoriza seu trabalho, que paga pouco e exige muito, que atrasa pagamento, que é impossível de satisfazer. Enquanto preço adequado atrai cliente bom. Cliente que valoriza a qualidade, que paga em dia, que respeita seu tempo, que indica você para outros. Então, desde o começo, posiciona-se num preço justo. Não o mais barato, não o mais caro, mas um preço que reflita o valor que você entrega. E aqui está o segredo. Você não está vendendo horas, você está vendendo resultado.
Então precifica baseado no valor que o cliente recebe, não no tempo que você gasta. Se você resolve um problema que economiza R$10.000 para o cliente, cobrar R$2.000 é barato, mesmo que você tenha levado só 5 horas. Essa mudança de mentalidade é fundamental. E separa autônomos que ficam pobres de autônomos que ficam ricos. Agora vamos falar sobre o elefante na sala: segurança. A maior resistência que as pessoas têm em virar autônomo é medo de instabilidade. E sim, é menos estável que emprego fixo no curto prazo, mas no longo prazo é muito mais seguro. Por quê? Porque quando você tem múltiplos clientes, nenhum deles pode te quebrar. Se você perde um, você ainda tem os outros. Mas quando você é funcionário e perde o emprego, você perde 100% da sua renda. Então diversificação é segurança real. E além disso, habilidades autônomas são transferíveis. Se um mercado encolhe, você pivota para outro. Você não fica preso. E com o tempo, você constrói uma reputação e um network que torna conseguir novos clientes cada vez mais fácil. Então, a insegurança do começo diminui drasticamente e eventualmente você tem mais segurança que qualquer funcionário. Porque você não depende de um chefe decidir seu destino. Você controla. E controle é a verdadeira segurança. E olha, não estou romantizando. Ser autônomo é difícil. Tem meses ruins. Tem clientes difíceis. Tem dias que você trabalha 12 horas. Tem solidão se você trabalha sozinho. Tem pressão constante para entregar. Mas a liberdade compensa tudo. Liberdade de acordar sem despertador. De trabalhar de onde quiser. De recusar projetos que não te interessam. De ganhar proporcional ao seu talento. De construir algo que é seu. Essa liberdade é viciante. E quem experimenta nunca mais quer voltar. Então aqui está o que realmente muda quando você entende essa revolução. Você para de ser vítima das circunstâncias e vira protagonista da sua carreira. Você para de esperar que empresas te contratem e começa a criar seu próprio valor. Você para de competir por empregos escassos e começa a surfar uma onda de oportunidades infinitas, mas só se você agir agora. Porque cada dia que passa, mais pessoas acordam para essa realidade. E o mercado, embora gigante, valoriza quem chega primeiro. Então, se você esperar demais, vai encontrar muito mais competição. Se você age agora, pega a onda ainda no começo. E olha, eu sei que é assustador. Sei que parece arriscado largar a segurança do emprego para mergulhar no desconhecido. Mas aqui está a verdade. O risco real é ficar parado. É continuar num emprego que pode acabar a qualquer momento sem ter plano B. É apostar todas as suas fichas numa estrutura que está desmoronando, enquanto o caminho inteligente é começar a construir sua alternativa agora, enquanto ainda tem estabilidade. Testa, aprende, erra pequeno, ajusta, e quando estiver pronto, faz a transição com confiança. Não é sobre abandonar tudo de uma vez. É sobre ter visão estratégica e se preparar para o inevitável. Então me diz, você vai ficar assistindo o mercado de trabalho mudar e torcer para não ser afetado? Ou vai tomar controle da situação e se posicionar na vanguarda dessa revolução? Comenta aqui embaixo, autonomia, se você está pronto para virar protagonista da sua carreira em vez de ficar refém de empregadores. E se esse vídeo abriu seus olhos para a transformação que está acontecendo bem debaixo do seu nariz, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago conteúdo que te prepara para prosperar no futuro enquanto a maioria ainda está presa no passado.